Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana, hoje, domingo, 12 de outubro de 2025. Por razões profissionais, Salomão Moiana não está aqui nos nossos estudos, mas nem por isso deixaremos de ter aqui o programa. Salomão, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Semana. Não sei se avançamos já com o tema da semana. Boa noite. O tema da semana, o ponto prévio que eu decidi avançar esta semana é relativo à realização daquele grande evento religioso que se chamou Conferência Nacional Moçambique I. E achei que foi uma ocasião bastante oportuna para que diversas pessoas confessando religiões diferentes se juntassem num esforço nacional comum para exaltar um ideal comum que é a paz, é a reconciliação, é o encontro daquilo que nos liga e menosprezando aquilo que nos divide. E achei muito interessante e uma boa ocasião para a aproximação nacional. E como disse o Sheikh Aminuddin nessa conferência, Moçambique é dos poucos países no mundo onde católicos ou cristãos e muçulmanos e outros, até ortodoxos ou judeus, podem sentar juntos e juntos falarem a mesma. E penso que isso é muito bom para o país, é um grande patrimônio nacional. Portanto, foi uma boa coisa e gostaria que iniciativas desse gênero fossem encorajadas no futuro e que eu continuasse a ver isto, não apenas a nível nacional, mas também a nível regional, a nível provincial, que as várias confissões religiosas tenham o hábito de trabalharem juntas para um objetivo comum, um objetivo nacional. Exato, Salomão. Então fica aqui o facto da semana. Avançamos já com os temas. O primeiro tema que o Salomão elencou para esta análise desta noite tem que ver justamente com o arranque do processo da auscultação nacional no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo, que foi lançado na capital do país pelo Presidente da República, Daniel Chapo, esta semana. Foi marcado pelo desdobramento, digamos, dos membros da Comissão Técnica e as lideranças políticas subscritoras deste compromisso para as capitais provinciais para dirigir as cerimônias de lançamento desta auscultação. Salomão, com que impressão ficou, dizia, com este processo? Parece que o diálogo veio mesmo para ficar, é um dado adquirido que o processo já começou. Sim, o diálogo é fundamental e a auscultação já começou de fato a nível nacional, em todas as capitais provinciais e não só. Já começou o debate dos temas, ou pelo menos o início do processo da auscultação. E foi interessante que em várias capitais provinciais, durante as cerimônias iniciais da auscultação, e vários segmentos da sociedade já manifestaram o seu cepticismo em relação a possíveis resultados deste processo, apelando a que isto seja levado com muita seriedade, uma vez que já tivemos vários diálogos anteriores a este, ou várias auscultações, que depois não resultaram em grandes coisas, em grandes mudanças. Então eu vejo este processo como a última oportunidade para Moçambique continuar um país soberano, um país unido, um país uno e indivisível. Quer dizer que se nós falharmos desta vez, eu penso que acabou tudo. Os acontecimentos do ano passado, do fim do ano passado e princípio deste ano, mostram a fragilidade da nossa soberania,
mostram a fragilidade da democracia moçambicana e mostram a fragilidade do Estado moçambicano. Quer dizer que este Estado, a qualquer momento, pode se fragmentar, sobretudo se os seus dirigentes brincarem a eleições, brincarem a democracia, acharem que democracia é um aldrabar os outros, ou democracia é inventar estruturas jurídico-legais para favorecer um grupo em prejuízo do outro. Então, penso que o país escapou por um triz de desaparecer ou de fragmentar-se como Estado. E se nós não aproveitarmos este período de auscultação para resolvermos internamente os nossos dilemas políticos, legais e ideológicos, penso que vamos desaparecer como um país, como uma nação unida, uma nação que diz Moçambique do Rovuma Maputo. Há muitos fatores a indicar a fragilidade desse Estado moçambicano unido do Rovuma Maputo. E se nós não aproveitarmos este processo de auscultação para a consolidação do Estado e para algumas pessoas, algumas elites políticas deixarem de lado aquelas manobras todas que já foram descobertas pelo povo e concentrarem-se em coisas essenciais, se não deixarem isso, acho que o aviso que nós tivemos no fim do ano passado e princípio deste ano é suficiente para quem quer entender que o país não poderá continuar como antes. Os processos eleitorais não poderão ser sempre jogos de batota em que uns aldrabam os outros, uns já têm vantagens antecipadas antes de começar o processo. Se isso voltar a repetir-se, não terá valido nenhuma pena essa auscultação, não terá valido nenhuma pena toda esta engenharia, essa arquitetura político-ideológica que se montou de haver diálogo inclusivo. Quer dizer, não terá havido diálogo nenhum ao fim do dia. Portanto, é bom que dialoguemos, mas dialoguemos com o espírito aberto, dialoguemos com todos os corações abertos e aceitemos as mudanças. E aceitemos as mudanças como cidadãos iguais de um país e não só para os outros pensarem que já dialogamos e tentarmos cristalizar uma opinião pública que não é aquela que o povo na prática vai dizer. Por outro lado, há uma coisa que o Dr. Lourenço do Rosário disse e que é muito importante. Ele diz que há muitos estudos já foram feitos, há muitas auscultações anteriores que já foram feitas e que produziram relatórios. E esses relatórios estão engavetados alguns aí no governo. E creio que, por exemplo, sobre a descentralização, ele diz que é absurdo que voltemos a ter nesta auscultação a descentralização, enquanto se criou uma comissão chamada CREMOD, que trabalhou durante 2 anos, fez a auscultação no terreno, produziu relatórios, entregou os relatórios todos com medidas concretas que devem ser tomadas, tanto do ponto de vista legislativo, assim como do ponto de vista fiscal e econômico, etc. Mas que ninguém sabe onde é que param essas recomendações. O que quer dizer o seguinte: se nós andarmos a fazer esta auscultação como mais uma manobra dilatória para ganhar tempo, para tudo continuar como estava, corremos os sérios riscos de deixarmos de ter soberania ou deixarmos de ter um Estado unitário em Moçambique nos próximos tempos. Salomão, era justamente isso que eu queria colocar. A Comissão do Diálogo está aí, tem estado a realizar auscultações, não só ao nível provincial, mas também com organizações da sociedade civil, como o CIP, o CDD, o Fórum Mulher. E esta semana ficou marcada também por um vídeo que foi publicado na sequência de uma conferência do Observatório do Meio Rural,
onde Severino Ngwenya aparece a dizer que este modelo de diálogo foi subvertido, digamos assim, que não era este modelo que tinha sido pensado quando esta ideia do diálogo foi colocada em cima da mesa, que ele próprio esteve envolvido neste processo de criar as bases para que houvesse, de fato, esse diálogo, até se ensaiou umas ideias de um governo de transição e por aí adiante. Qual é a análise que faz com relação a estas declarações de Severino Ngwenya, numa altura em que, de facto, o diálogo está em curso? Que o doutor Ngwenya, o professor Severino, estava a ser sincero para consigo próprio. Estava a dizer aquilo que ele viu, presenciou, testemunhou, e que inicialmente, até disse mais, inicialmente tudo que está a fazer parte como a matriz principal do diálogo são as ideias, os 21 pontos que o Venâncio enviou para o encontro que deveria ter com o presidente Filipe Nyusi no princípio desses diálogos, acho que foi em dezembro, por aí, em que houve um encontro de líderes, ou seja, dos candidatos a presidente da República das últimas eleições, em que, tendo sido convidado o Venâncio e não podendo vir pessoalmente, ele enviou uma carta com 21 pontos. São esses 21 pontos, segundo o Severino Ngwenya, que serviram de base para se estruturar toda a ideia do diálogo. Está-se a dialogar na prática sobre os 21 pontos propostos por Venâncio, quer dizer, é a base disso. O Severino, que isso depois sofreu transmutações, e depois foi para aqui, foi para outros órgãos, foi para a Comissão Política da Frelimo, foi para ali, e depois acabou sendo isto que está-se a discutir agora. Que é muito estranho que mesmo reconhecendo que as ideias básicas que estão no documento vieram do Venâncio, o mesmo Venâncio é excluído de estar na comissão técnica que vai coordenar o debate, que vai coordenar a escutação, que depois vai resultar nas propostas legislativas a serem tomadas em consideração. Mas isso é de menos. O mais importante é que houve esta evolução de propostas iniciais de uma pessoa que depois foram transformadas em uma matriz nacional para uma reconciliação e para o entendimento de todo um país dividido. Agora, o que falta é o seguinte, o que falta aqui, voltamos atrás, é saber se os apropriadores da ideia de alguém estão em condição de levar essa ideia até as últimas consequências ou não. Porque o problema não basta você ouvir uma ideia e dizer, epa, eu tenho esta ideia, porque você não sabe qual foi a motivação do autor inicial da ideia ao propor isso. Então você é capaz de ser esperto, apropriar-se das ideias dos outros e depois não ser capaz de argumentar. Isso é como fazer cábula na escola. Você pode olhar para um texto de um colega e retirar aquilo que ele estava a escrever, mas você não saber para onde é que ele queria terminar. Então, penso que é isso que tem que estar temos que estar muito atentos a isso. Mas não há nada perdido, na minha opinião, porque o próprio Venâncio anunciou que amanhã começa, a nível do partido dele, o processo da auscultação também, em que, mais uma vez, ele vai apresentar outras perguntas para que as pessoas respondam. Ele já publicou algumas ideias, parece que discute-se mais o modelo de governação que nós devemos ter no país, se o sistema fica presidencial ou fica semipresidencial, uma série de coisas. E que ele próprio compromete-se a entregar o resultado da sua auscultação à comissão técnica. Quer dizer que, embora tenha sido excluído da comissão técnica, ele não desvaloriza a existência da comissão técnica, o que é uma vantagem, é uma oportunidade que temos que aproveitar para melhorar o país. Porque, do ponto de vista da inclusão do Venâncio na comissão técnica, alega-se questões legalistas, de que isso já foi aprovado pela Assembleia, só se houver uma adenda, uma outra revisão,
da lei, da Assembleia, que poderá não sei quanto. Isso, seja como for, não é grande problema. O grande problema é haver abertura suficiente de se acolher ideias de todos os quadrantes e sabermos trabalhar essas ideias no fim para que elas representem a real mudança do sistema político, a real mudança da organização eleitoral neste país e a real mudança que se pretende para que o país seja estável de uma vez por todas. Bom, outra questão, para além do professor Severino, outra pessoa também que apareceu, uma pessoa de peso que apareceu também a manifestar algum ceticismo em relação ao sucesso desta comissão, é o professor Lourenço de Rosário. A minha questão que eu queria, só para fecharmos nesse tema, Salomão, não é tanta gente, digamos assim, de peso a colocar em causa este diálogo. Acha que há condições para que esse diálogo seja muito bem sucedido se estas pessoas que já têm uma experiência política muito grande de gestão e cidadã já vêm alertando? Na sua opinião, o que devia ser feito para que, de facto, esta comissão ou este diálogo não conheça, digamos assim, o fracasso que os anteriores diálogos conheceram no nosso país? O que deve ser feito, na sua opinião? Penso que deve ser feito aquilo que o professor Rosário sugeriu. O professor Rosário sugere o seguinte, que apesar de ele ter dúvidas, manifestar dúvidas sobre a validade deste modelo de auscultação, ele no fim sugere que não pode ser esta Assembleia da República, esta vigente, a aprovar o resultado disto. Porque isto que estamos a fazer é uma refundação da República. E se estamos a fazer uma refundação da República, o culminar disto tem que ser uma Assembleia Constituinte. Temos que fazer a designação de representantes para uma outra Assembleia, não esta Assembleia da República, dirigida por senhora Margarida Talapa, com aquelas bancadas como estão organizadas. Não é isso. Temos que fazer designação de representantes para uma nova Assembleia Constituinte, uma espécie de uma grande Conferência Nacional Constituinte que aprove o modelo do Estado que nós queremos, o modelo de governo que nós queremos, e tudo isso. Não pode ser esta Assembleia. Se nós andarmos a fazer esta auscultação durante 2 anos, para depois entregarmos aquelas bancadas que conhecemos na Assembleia da República, a bancada da Frelimo, do Podemos, da Renamo, do MDM, e eu penso que não vamos longe, porque já conhecemos as posições deles. A Frelimo vai querer ter uma vantagem, em todos os órgãos vão ser constituídos como resultado da auscultação. O Podemos e a Renamo também vão querer ter as suas pequenas vantagens a seguir. Quer dizer, ali é um jogo de acomodações. Isso não pode ser. Então, se nós levarmos isso a sério, quer dizer que vai terminar com a designação de representantes para uma Assembleia Constituinte, para fazermos uma nova Constituição, que não é totalmente nova, vai ter como base a Constituição atual, mas vai fazer mudanças tão profundas que esta Assembleia da República atual é incapaz de fazer. Portanto, se nós queremos levar isto a sério, temos que desaguar numa conferência nacional que pode ser designada da Assembleia Constituinte, para essa Assembleia ser investida de poderes, de plenos poderes, para conseguir fazer mudanças necessárias. E não submetermos a esta Assembleia que já conhecemos e que as suas decisões primeiro são tomadas a nível da Comissão Política da Frelimo e depois são impostas lá. Então isso não vai resolver nada. Isso aí vai ser uma brincadeira que vai resultar na destruição de um Estado que custou muito sangue na sua construção. E acabarmos com muitas coisas, acabar com esse Conselho Constitucional, que não é nada, é um Conselho Constitucional, quer dizer, que é um prolongamento de um partido. Então temos que acabar com isso. E para acabar com isso pode ser a nível de uma Assembleia Constituinte.
e não pode ser a nível desta atual Assembleia da República. Exato, Salomão. Acho que ficou aqui. Por acaso, já fala aqui da Assembleia Constituinte, o Brasil celebrou agora 30 anos após a Constituinte de 1988, digamos, que conduziu à redemocratização do país depois do regime militar que vigorou naquele país. Portanto, acho que é uma ideia. A Assembleia Constituinte, a Venezuela também realizou uma Assembleia Constituinte também, na perspectiva também no quadro de um diálogo também que foi feito, no quadro daquilo que Hugo Chávez chamou de socialismo do século XXI. Eu acho que esse tema é um tema que, obviamente, ao longo da próxima semana, no próximo domingo, também poderemos voltar a discutir aqui, tendo em conta também a evolução do próprio diálogo. Então, Salomão, vamos avançar para o segundo tema que elegeu nesta primeira parte, que tem que ver com o regresso em força dos terroristas no símbolo da praia. Circulam vídeos, alguns dos quais estes indivíduos trajados com uniformes que parecem ser das Forças Armadas de Defesa de Moçambique ou do Ruanda, numa mesquita, a pregarem, digamos assim. Portanto, não estavam a degolar pessoas, reuniram pessoas dentro daquela mesquita, estavam a fazer uma espécie de um comício, digamos assim. Mas o que chama a atenção, Salomão, é que a ideia que nós ouvíamos é que Mocímboa da Praia está terrivelmente guarnecida pelas nossas forças, mas também do Ruanda. Como é possível aqueles indivíduos reunirem tanta gente e fazerem comícios numa zona em que supostamente está completamente guarnecida pelas Forças Armadas? Esse é um problema muito sério e tudo indica que os terroristas, ou se quisermos chamar, ou insurgentes, como se chamam, estão a adotar uma nova estratégia de combinar a luta deles, as ações marcadamente terroristas, de decapitação de pessoas, etc., mas estão a tentar dosear isso com uma face negocial, uma face ideológica, de tentar apresentar uma espécie de um caderno reivindicativo, em que já começam a abrir a boca para dizer coisas, a dizer que nós não queremos cristãos, queremos que Cabo Delgado seja um Estado Islâmico, seja uma zona com leis muçulmanas, etc. Pronto, eu penso que acho que é isso que o presidente Chávez está a pedir, não é? Porque ele, desde Nova Iorque, está a dizer que, para além da luta no terreno, é preciso encontrarmos possíveis lideranças desses grupos. Eu acho que estão a responder ao apelo dele. Começarem a falar uma linguagem politicamente enquadrável, em vez de chegar a Mocímboa da Praia só cometer atrocidades. Desta vez chegaram na hora da mesquita e foram à mesquita conversar com as pessoas e depois foram-se embora e não mataram ninguém. E isso até é confirmado pelo administrador de Mocímboa. Quando lhe perguntaram o que aconteceu, diz que não. Aconteceu isso que vocês estão a ver aí nos vídeos. Que eles chegaram, dirigiram-se a uma mesquita, chamaram algumas pessoas que não estavam na mesquita, levaram para lá e conversaram. E tentaram explicar o que eles pretendem. Então, isto é uma nova página na luta contra eles. E também porque depois de uma posição inflexível, de que com os terroristas não se negocia, o terrorismo é combatido, não é negociável, que era a posição assumida até há pouco tempo pelo governo de Moçambique, sobretudo liderado por o presidente Filipe Nyusi. Agora começo a ouvir o presidente Chapo a dizer que, para além de combater, estamos aí a tentar explorar outras linhas para falar com eles, ou falar com as suas lideranças. Agora estão aí, já eles começam a mostrar como é que se pode falar com eles. Se perguntarmos ao Sheikh, ou ao Sheikh da mesquita de Mocímboa da Praia, como é que podemos encontrá-los, se calhar eles já sabem onde estão. E se conseguirmos falar com essas lideranças religiosas moçambicanas nossas, se calhar elas
podem ser a ponte que leve o governo a estabelecer contato com eles. Mas, de toda maneira, a sua presença impune em Mocímboa da Praia, a sua passeata impune, e que não é a primeira vez. Vieram daquela vez, zangaram-se com algumas pessoas, vieram fazer 4 mortos e voltaram outra vez, fizeram alguns estragos. A sua presença sempre assusta a população começa a carregar as suas trouxas, sai, porque no passado, quando eles chegaram nesse sítio, cometeram muitas atrocidades, mas a sua presença impune nesse território representa uma grande fragilidade da nossa força militar. Mostra que eles próprios já não têm medo de circular livremente e à luz em Mocímboa da Praia, porque sabem que não serão combatidos por ninguém. Agora, esse não ser combatidos por ninguém, é preciso que a gente pense bem. Se isso é um acordo tácito que eles têm com algumas forças, com algumas hierarquias das nossas Forças Armadas, ou é apenas o medo das nossas Forças Armadas de não serem capazes de enfrentá-los. E também é preciso aqui começarmos a perguntar, esta presença reforçada do Ruanda, que foi reforçada recentemente, e vieram mais, acho que mais de 2.000 soldados ruandeses para reforçar os que estavam no terreno. Afinal, ficam aonde essas tropas do Ruanda? Ficam apenas em Palma para proteger os interesses da Total em Afuns, ou lá na península de Afuns, ou ficam aonde? Porque em Macomia há passeatas quase que diárias dos insurgentes. E até descem para a zona sul, vão àquela zona perto de Monte Poês. Há pouco tempo estiveram em Anquabe, em Meluco. Quer dizer, estão a vir para o sul. E até já atravessaram, há 2 semanas estiveram em Memba, na província de Nampula. Portanto, estão aí os terroristas, os insurgentes, como queremos chamá-los, a circular mais livremente. E nós, a dizermos, estamos a reorganizar as nossas forças, estamos a reforçar o nosso comando, mas o nosso comando revela-se bastante inconsistente e enfraquecido face à missão que existe de combater e guarnecer e garantir segurança na província de Cabo Delgado. Portanto, isto aqui não nos deve encorajar para nada, deve nos obrigar a uma reflexão cada vez mais profunda e que também o governo, liderado pelo presidente Chapo, diga-nos abertamente, faça um debate com um certo nível da sociedade para expor claramente quais são as suas ideias, quais são os seus objetivos. Porque não é dizer numa entrevista que estamos à procura de negociar com terroristas, enquanto no terreno as coisas estão a tomar um rumo preocupante do ponto de vista da proteção da população de Cabo Delgado. Portanto, eu penso que, a par do esforço de reorganização do Exército, e que nós já dissemos claramente aqui, que o nosso Exército sofre de 2 problemas graves, o problema de comando e o problema da logística. Esses problemas não estão resolvidos. E depois, a par desses problemas, é bom que o comandante-chefe das Forças de Defesa de Moçambique seja mais aberto e seja capaz de discutir ou no Conselho Nacional de Defesa e Segurança ou com outros níveis da sociedade qual é a linha que Moçambique quer seguir na solução do problema de Cabo Delgado. É uma linha de negociação? É uma linha de combate? É uma linha mista? O que é que nós pretendemos exatamente? Porque a situação atual deixa a população confusa. Quando chegam os insurgentes, entram numa mesquita da República, falam, fazem a sua palestra e retiram-se em paz. Não há nenhuma perseguição, não há nenhuma tentativa de um combate, ainda que pequenino, eles retiram-se. Então isso, e de outra vez vieram, pegaram uma indra da polícia,
andaram a dar voltas em cima da praia, num carro da polícia da República de Moçambique. Isso são sinais preocupantes e que não nos devem alegrar, devem nos preocupar e devem preocupar, sobretudo, o governo. E o governo tem que nos dizer qual é a sua estratégia total de resolver o problema do Mocimboa da Praia. Salomão, só para fecharmos esse tópico mesmo, a questão que eu colocava no início era essa perspectiva, no sentido em que há uma ideia que tinha se criado de que o Mocimboa da Praia, Palma, são sítios muito militarizados, com presença massiva de forças. Como é que esses indivíduos entram numa vila, acho que vem de algum lado, conseguem entrar numa vila, dirigir-se a uma mesquita, fazer um comício de minutos, acho que 10, 15 minutos, e que as forças de defesa, o CISI, quer dizer, ninguém alerta, ninguém diz a alguém que para naquela mesquita parece que tem pessoas lá. Como explicar isto a uma pessoa, por exemplo, a um investidor que acaba de chegar a Maputo, tem uma ideia de investir em Cabo Delgado, e vê um vídeo, onde é que mostra? É numa mesquita em Cabo Delgado. Quer dizer, a sensação de que este Estado é completamente incapaz de controlar o seu próprio território, essas imagens são perturbadoras, não é por isso? É isso mesmo. É muito preocupante o que está acontecendo. Eu, até no princípio, quando vi aqueles vídeos, eu não acreditei que fosse verdade. Até ouvir o próprio administrador distrital de Mocimboa da Praia a dar uma entrevista a dizer que sim, eles chegaram, mas não mataram ninguém. Foram à mesquita, falaram com as pessoas, depois foram embora. Quer dizer, isto aqui, se não é uma declaração de rendição, é outro tipo de discurso para dizer que eles, quando entendem, vêm aqui dar. Até disse que parece que vinham do mar, vieram do porto de Mocimboa da Praia. Quer dizer, se nós conhecermos os pontos estratégicos através dos quais o inimigo pode entrar, e eles entraram, não tinha nenhuma guarnição lá, e deram as voltas que deram, não existe um cinturão de segurança à vila de Mocimboa da Praia. E eu penso que há qualquer coisa que está a acontecer que nós não sabemos ainda. Pode ser uma espécie de uma greve silenciosa, uma reivindicação qualquer, não sei, das forças de defesa e segurança, que a gente não conhece. Quem deve conhecer melhor é o próprio comandante-chefe e a sua hierarquia mais próxima. Mas isso é preocupante para todos nós. Estamos a ver mais liberdade dos insurgentes circular do que já tiveram no passado. Quer dizer, estamos a lembrar um período anterior a julho de 2021, quando controlavam os distritos, sim. Em que os insurgentes residiam no Mocimboa da Praia, residiam em Palma, ocupavam Macomia, ocupavam Idume, e que de repente, com a chegada dos ruandeses, começaram a ser varridos desses sítios. E agora, nesta altura que Moçambique foi ao Ruanda assinar o SOFA, que é um acordo da legalização da presença dos ruandeses em Moçambique. Aparentemente, para nós que somos leigos na matéria militar, aparentemente os ruandeses, tendo conseguido o seu estatuto em Moçambique, parece que também relaxaram. É a leitura que se pode retirar de não serem. Quer dizer, a população de Mocimboa da outra vez disse numa manifestação, numa reivindicação, que não queria ser defendida pelas forças nossas, queria ruandeses. Esse foi um sinal também preocupante para nós. Por que não querem as nossas forças, querem ruandeses? E aparentemente os ruandeses que eles querem não estão permitidos ir lá defender essa população. Então, dá a entender que os ruandeses, depois de conseguir o seu estatuto, pronto, já estão em casa também. E devem estar confinados numa determinada região que nós não conhecemos. E pronto, e a situação de Mocimboa é preocupante a todos os níveis. E Mocimboa é o sítio que no dia 5 deste mês celebrou 8 anos. O primeiro ataque dele foi no comando distrital da PRM de Mocimboa.
Portanto, é ali a sede deles. E também quando começaram a ocupar vilas, naquela altura, quando ocuparam Kisanga, na Comia, eles estabeleceram o seu comando em Mocimboa. Portanto, Mocimboa deve ser para ele uma espécie de capital provincial de Cabo Delgado. Dizem, querem impor o califado. Salomão, vamos se calhar avançar para um breve intervalo, mas esta questão também eu sugeria que próxima semana voltássemos a analisar também, porque é uma situação muito... E o mais preocupante também é o silêncio das próprias forças de defesa e segurança. Não, é inconcebível numa situação dessa, em que um distrito aparecem pessoas, ninguém, ao nível da hierarquia do Estado, das Forças Armadas, venha explicar aos moçambicanos o que realmente está a acontecer. Vamos neste momento obedecer o nosso intervalo, voltamos dentro de instantes para a segunda parte do nosso A Semana com o Salomão Moiana. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiana. Nesta segunda parte, vamos olhar para o tema também que Salomão Moiana escolheu para debater esta noite, que está relacionado com a necessidade de reformas urgentes no Instituto Nacional de Minas, por conta, de facto, da proliferação dos chamados, usando aqui a linguagem do ministro Macomb, dos cartéis que parecem apostados, digamos, a inviabilizar as reformas que o presidente Daniel Chapo tem estado a exigir que sejam operadas dentro do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, especificamente no setor de Minas, com decisões corajosas que foram tomadas nos últimos dias, a começar pela suspensão da exploração mineira na província de Manica, uma suspensão que obviamente afeta grandes figuras do Partido Frelimo, mas também do Estado moçambicano, que são envolvidas nessas atividades que concorrem seriamente para a destruição do meio ambiente e prejudicar, digamos, a saúde e a qualidade de vida das populações. O presidente também ordenou uma comissão para trabalhar também na província de Tete, neste caso ligado à questão também ambiental, ligada à exploração de carvão, com sérios danos para a saúde das pessoas na província de Tete, mas também parece há sinais de que na província de Sofala esses grupos também, os chamados cartéis, têm estado a operar numa opacidade tremenda e que parece há uma necessidade de se colocar um travão a isto, se queremos de facto garantir que Moçambique possa ter um processo de exploração dos recursos de uma forma muito sustentável e que possa também servir às populações locais. Salomão, esta questão parece que o presidente Chapo tem estado nos últimos dias a tentar colocar a mão nos nossos marimbondos locais. Qual é a análise que faz com relação a isso, Salomão? Salomão? Até dá a entender Sim. que vem fundar Moçambique, vem descobrir um país que aparentemente não tinha governo, não tinha normas, não tinha nada. Porque esses setores todos que estamos aqui a referir tinham estruturas a trabalhar. O Instituto Nacional de Minas tinha lá uma direção, sempre teve uma direção. E até me parece que o atual ministro dos Recursos Minerais já foi diretor nacional desse instituto no passado. E outros elementos que já passaram por lá, vários. Mas a pergunta que não quero calar é esta: como é que persistem esses graves problemas no setor? Persistem os cartéis. Dá a entender que os cartéis que existem no setor mineiro, eles é que subordinam os seus, quer dizer,
eles comandam o setor e o Estado segue as suas ordens. Quer dizer, este é um modelo extrativo completamente capturado por cartéis, capturado por grupos poderosos de interesse, e que, maioritariamente, nesses grupos, os grupos mais fortes até são estrangeiros, são grupos estrangeiros, que têm ligações com várias outras coisas que nós não dominamos no país. A pergunta de fundo é, quer dizer, temos informação de que o ficheiro mineiro está encerrado há alguns meses para reorganização. Agora, mas mesmo com o ficheiro mineiro encerrado para reorganização, os grupos, os cartéis, continuam a fazer pressão, continuam. Até na semana passada, esta semana, o ministro Impisa anunciou em conferência de imprensa que houve há grupo de pessoas detidas em Manica, o grupo de chineses, empresários chineses, que desobedeceram a ordem de suspensão emanada do Conselho de Ministros. E pronto. Mas como é que um grupo de empresários, ainda por cima estrangeiro, pode ter a coragem de desobedecer a ordem do governo central, dizer parem, não façam isso, e eles dizer que vamos fazer? E o resultado disso qual é? É que estiveram detidos e ontem ou antes de ontem, na sexta-feira ou na quinta, o tribunal libertou-os sob, acho que foi o Ministério Público ou o tribunal que libertou a eles, e já não sei se foi o juiz de instrução, sob aquela medida de coação, o TIR, Termo de Identidade e Residência. Neles confiscou os passaportes, que a qualquer momento, se quiserem, podem ir. Neles arbitrou nenhuma caução. Só fazer, vão lá em casa aguardar o julgamento em liberdade. Por quê? Como é que tem o Ministério Público ou o tribunal, o juiz de instrução, como é que tem a certeza de que no dia do julgamento esses cidadãos ainda estarão em Moçambique? Quer dizer, isso mostra mais ou menos que os nossos cartéis não só manietam as estruturas administrativas do governo, como até manietam as estruturas judiciárias que cooperam com eles. Quer dizer, criam medidas tão paliativas, tão leves, que qualquer elemento nessas circunstâncias, dependendo da gravidade que ele pensa que vai acontecer, ele pode deixar o país ir embora. Os chineses continuam com os seus passaportes, embora estivessem detidos, e não pagaram nada, aparentemente, porque é medida de vai para casa sob termo de identidade e residência. Fica em casa, no dia de julgamento será chamado. Mas isto é o quê? É o exemplozinho que mostra o poderio dos cartéis, o poderio desses grupos, que controlam este setor e que não controlam a partir de agora. Controlam já há muito tempo. É por isso que esses cartéis nem acreditam nas medidas que o Conselho de Ministros está a tomar para moralizar o setor. Eles acham que isso vai passar, porque nós estamos aqui a trabalhar com proteção completa já há muito tempo. E a poluir rios, não só na província de Manica, mas também poluíram já o rio Buzi, tem sérios problemas. Estão a afetar o ambiente, não só em Manica, como em Tete e em outras províncias. E agora a pergunta que não se cala é essa: onde é que estava o governo este tempo todo? Por que a reorganização do cadastro mineiro só agora é que está a começar? Por que não começou há muito tempo? E por que foram deixados esses grupos enraizarem, terem raízes, terem a segurança de que não vão ser punidos, ao ponto de eles até desobedecer uma instrução central do Conselho de Ministros que manda suspender a mineração? Então, eu penso que aqui o Estado tem que ser muito firme, o governo tem que ser muito firme, sob pena de nós continuarmos com o modelo extrativo predador, este modelo que estamos a usar, que é o modelo de salve-se quem puder. Elementos, quer dizer, primeiro corrompem os funcionários do setor
que estão totalmente corrompidos, muitos deles que estiveram lá nos anos anteriores, e que eles próprios, eu já disse aqui neste programa, que uma vez eu tive que levar um amigo para irmos falar com o ministro Carlos Zacarias, na altura. Um cidadão moçambicano tinha a sua licença em dia, de repente vai lá e diz: a sua licença já não existe. E por que não existe? Já foi entregue a um grupo. Quer dizer, ele tentou, escreveu cartas, até o ministro sair do poder, não houve resposta. Portanto, eu penso que nós não podemos continuar com um setor selvagem, um setor nevrálgico para a economia, mas que é gerido de forma selvagem, é gerido de forma de salve-se quem puder. Aquele que tiver mais força ou que tiver mais costas quentes pode extrair, pode degradar o ambiente, pode fazer o que quiser e não lhe acontecer nada. Eu penso que é preciso muita ordem e muita moralização neste setor. Mas para isso, o governo tem que tomar medidas robustas, medidas profundas, e que não podem, se calhar não são cabíveis apenas ao nível da comissão criada. Sim. É preciso que a comissão criada faça recomendações muito profundas e se entre num processo de reorganização total do cadastro mineiro e a definição correta das regras de jogo para que todas as pessoas que quiserem tenham acesso legal e previsível aos recursos mineiros e não seja o sistema atual, em que você entra apenas através de esquemas de corrupção. Uma das grandes questões também que se fala, por exemplo, falou-se a mesma situação, os jornais, pelo menos, noticiaram com relação à Manica, em que, de facto, havia, digamos, empresas que já tinham, por exemplo, estavam já cadastradas, tinham já os títulos, mas que depois foram arrancados nessa base que o Salomão está aqui a referir, de que aparece uma outra pessoa, aparentemente superiormente bem protegida, digamos, por simplesmente arrancar o título a outra pessoa. Parece que essa situação também está a acontecer pelo menos aquilo que vamos ouvir aqui na província de... O que é que está a acontecer concretamente na província de Sofala, Salomão? Claro, só para percebermos. Nós pensávamos que a situação era só Manica e Tete. Sofala falava-se um pouco a questão das madeiras, mas parece que essa questão também da mineração começa a ganhar contornos muito preocupantes e que ameaça, de facto, a questão do Rio Bus. Não, o ponto é o seguinte, é que não é só na província X, na província tal. É um modelo que se adotou, um modelo de corrupção, quer dizer, de acesso corrupto aos recursos mineiros no país. Se você quer uma posição, quer uma licença de uma zona rica de determinado produto, determinado minério, e essa licença, você constata lá nos recursos minerais ou no cadastro mineiro, que essa licença está com um Zé Belmiro. Vamos tirar. A gente tira. Vai arranjar um pretexto qualquer. Ou porque atrasou no pagamento do imposto de superfície, ou porque atrasou não sei quanto, ou porque o nome dele propositadamente vem mal escrito. Depois, para o processo da correção disso, vai levá-lo até a perder a licença. Quer dizer, há tanta manobra instalada, porque essa máfia, esse grupo da máfia chinesa, não opera só lá no campo, opera também a nível oficial. Tem as suas costas quentes, tem os seus representantes no cadastro mineiro. A maior corrupção está na maneira como se entregam as licenças. Há licenças sobrepostas, o mesmo espaço entrega a 2, 3 pessoas e depois uma das pessoas é que vai ficar com aquela licença, ou ninguém daquele grupo vai trazer outra pessoa. Há licenças que pura e simplesmente desaparecem do local do cadastro sem você saber onde que está a sua licença. Portanto, isto aqui tem muitas ramificações. Isto é um crime organizado. O crime organizado não atua só em Búzios, atua só em Manica, não. O crime organizado tem ramificações até jurídico-legais, tem ramificações
ao nível institucional, ao nível oficial, ao nível administrativo. É assim que eles conseguem até fazer a saída de alguns minérios que não deviam sair, mas porque tem essa proteção, essa garantia da impunidade, e fazem isso. Por exemplo, essa coisa de chapa em sofá. Acontece um caso caricato. Eu já li 2 vezes. Há uma suposta fábrica de cimento. Lançou-se a primeira pedra para a construção de uma fábrica de cimento. Aparentemente, essa fábrica de cimento não é conhecida a nível central. Não é conhecida, que não é um projeto aprovado a nível central. E a tal empresa que quer fazer fábrica de cimento em Chibababa já se apresentou sob 3 nomes. Uma vez já foi um nome, e outro dia foi outro nome, e ultimamente já tem outro terceiro nome. A mesma empresa, o mesmo grupo de elementos. Agora, como é que eu vou ter a certeza de que há de haver uma fábrica de cimento em Chibababa com uma empresa que hoje chama-se isso, amanhã chama-se Amazon, outro dia chama-se não sei, China, não sei quanto. Não pode. Então, nós temos que pôr ordem no setor. Mas isto tudo acontece por quê? Por que não há ordem? É porque a falta de ordem beneficiou muita gente no setor mineiro. Houve pessoas que enriqueceram por causa da trafolhice do setor. Quanto mais desorganizado for o setor, aquele que for esperto, aquele que for o mentor desta desorganização, sempre vai ganhar. Então, eu penso que a tarefa é muito grande e não se deve subestimar a força desses cartéis. Eles são muito poderosos, são muito fortes, têm muita maneira de lutar contra as medidas oficiais do país. Agora, se nós não conseguirmos ser firmes até as últimas consequências, arriscamos a manter o país na lista internacional de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Porque não há maneira de controlar essas redes todas se o que é que fazem com o dinheiro que ganham lá e onde é que investem o dinheiro e que tipo de dinheiro é que também ganham. Então, se não temos esse controle, é inútil aquele esforço que estamos a fazer para sair da lista cinzenta da GAFI, mas que no outro lado permitimos manobras tão sujas que se confundem com branqueamento de capital e atividade de financiamento ao terrorismo. Portanto, nós temos que reorganizar o setor. Saudamos a medida tomada pelo Conselho de Ministros de criar esta comissão. E essa comissão tem que trabalhar com muita seriedade para olhar para as coisas. E também, na província de Tete, essas queixas de poluição ambiental, pessoas de Moatize todos os dias a inalar poeira de carvão, isso não começou ontem, nem começou hoje. É uma coisa antiga. Agora, o que me admira a mim, por que só hoje é que trabalhamos nisto? O que é que estávamos a fazer esses anos todos? Por que o governo de Moçambique, e eu suponho que esse governo que temos é continuidade de outros governos anteriores, por que deixaram isso acontecer até aqui? Por que permitiram? Por que permitiram que alguns chineses trabalhando no país se considerassem proprietários de Moçambique? O governo ganhou o quê com isso? Qual foi a vantagem que o governo de Moçambique retirou de deixar os chineses construir um poderio econômico e até político para controlar o próprio governo? Então, eu penso que estas medidas que devem ser tomadas têm que olhar para todas as vertentes. Não olhar apenas para a questão de reorganização do cadastro mineiro, organizar bem como é que isso deve estar, mas também ver as implicações políticas, econômicas e da imagem internacional do país no Conselho das Nações. Porque não é normal um país deixar um setor tão central para a economia nacional, para a soberania econômica do Estado, como o setor mineiro. Deixá-lo assim à deriva, que seja governado por um grupo de mafiosos. Não pode ser. Então, é preciso normas
não são normas, é preciso uma atitude superior do próprio Estado e do governo em particular, para impor regras, e essas regras serem rigorosamente monitoradas para surtir os efeitos desejados, e não deixar isto de qualquer maneira como está neste momento. Exato, Salomão. Então, muito obrigado pelos seus comentários a partir de Lisboa. Queremos desejar uma semana de trabalho aí bem sucedida. E para a semana também continuaremos com este modelo. O Salomão só volta para aqui na bancada já daqui a 2 semanas. Portanto, na próxima semana teremos também esse mesmo modelo. E mais uma vez queria agradecer a sua disponibilidade para que pudéssemos fazer este programa. Depois de várias tentativas técnicas, finalmente conseguimos. Esperamos que o programa de facto tenha chegado aos nossos telespectadores e internautas da melhor forma possível. Salomão, só para fecharmos. Muito obrigado. Continuemos a tentar organizar o país mesmo a partir de longe. Tudo bem, Salomão. Então, como diz o presidente Chapo, então vamos trabalhar. Então, boa semana para si aí e para todos aqueles que nos acompanham. Também tenham uma excelente semana de trabalho. Boa noite, até domingo.